Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do estudo de Romanos aqui no canal Gospel Tech 316. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, a aula de número 7 do estudo do livro de Romanos. A aula passada nós vimos aí começamos a ver sobre o julgamento de Deus, sobre o dia do justo juízo de Deus, quando Deus irá julgar a todos, sem exceção, alguns para a salvação e outros para a condenação. Mas desse dia ninguém escapará. Por isso que nós estamos aqui diante da palavra de Deus para poder a cada dia aprender mais sobre o que Deus deixou para nós a respeito dele, a respeito da vontade dele, a respeito do que nós devemos fazer, de como agir nesse tempo que nós vivemos, nessa vida que nós vivemos aqui na Terra, ok? Então, a aula passada, nós estamos vendo, na verdade, Paulo nos fala sobre 7 grandes princípios do julgamento de Deus, né? No capítulo 1, Paulo vem falando sobre os pecados dos gentios, os pecados mais depravados, né? Aquelas pessoas pagãs, daquelas pessoas que abandonaram realmente a Deus e se afundaram no seu lamaçal de desejos. E, enfim, Deus acaba entregando essas pessoas aos seus próprios desejos, e essa é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é quando Deus a entrega a seus próprios desejos, e assim então ela começa a fazer tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que a satisfaz e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E de repente, nós lendo aquele capítulo 1, vendo aqueles pecados grosseiros, nós podemos pensar: eu não sou assim. Eu não cometo nenhum desses pecados. E aí, esse capítulo 2 de Romanos serve para todas essas pessoas que se imaginam que não têm pecado, se imaginam que são boazinhas, se imaginam que não precisam da graça, da salvação, do perdão, enfim, ah, pessoas que se acham melhores que outras, que podem julgar outras pessoas, né? Então, Paulo, aqui no, no capítulo 2 de Romanos, ele começa a discorrer sobre como será o justo juízo de Deus. Como será o julgamento de Deus? Como que ele vai julgar as pessoas? Será que é pela aparência? Será que é somente por aquilo que eles fizeram por um certo tempo de maldoso? Será que nós podemos olhar para uma pessoa e julgar ela? Ela vai ser salva, se não vai ser salva? Então é isso que Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 2 do livro de Romanos, né? E eu gostaria de ler com vocês aqui do versículo 1 até o versículo 12. A aula passada nós estudamos do versículo 1 ao versículo 5, vendo aí 2 princípios, né, do julgamento de Deus. E hoje nós iremos continuar do versículo 6 ao versículo 12, ok, pessoal? Então vamos estar aqui só colocando, né, para nós estarmos relembrando aí, nós estudamos já a aula passada, no capítulo 2 de Romanos, do versículo 1 primeiro ao versículo 5. E a palavra de Deus diz o seguinte: o julgamento de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa, né? Então Paulo já vem falando sobre, olha, sabe aquilo que você leu no capítulo 1, sobre aquelas pessoas que fazem coisas terríveis daquela forma? Então, pare para pensar um pouquinho, né? Você pensa que pode condenar esses indivíduos, mas não pode. Por quê? Porque você é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas, e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. E uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você?
Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Amém, queridos? Então, nós estudamos aí até esse versículo 5 na aula passada, e hoje nós estaremos estudando do versículo 6 ao 12, que diz o seguinte: Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos e se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Deus não faz acepção. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Ok, queridos? Vamos estar orando então, para dar início a essa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença, esse tempo onde nós podemos e temos a liberdade, ó Pai, de estar com a Tua palavra conosco e podemos ler a Tua palavra, reler a Tua palavra, ó Pai, entender, Senhor, buscar em Ti, o Teu Espírito Santo, compreensão, discernimento sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos para a nossa vida, Pai. Que esse momento seja realmente muito prazeroso para nós, muito gratificante, Senhor, para que nós possamos juntos, ó Senhor, aprender mais e mais de Ti, ó Pai. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos ao nosso título da aula de hoje, que é a aula 7, o julgamento de Deus conforme as obras e não acepção de pessoas. Então, na aula 7, nessa aula de hoje, nós estaremos aí estudando sobre mais dois princípios do julgamento de Deus, que é conforme as obras e a não acepção de pessoas. Bom, como nós já vimos aí na leitura dos primeiros versículos aí, do 1 ao 12, nós estamos vendo aí os 7 grandes princípios para o julgamento de Deus. Então, a aula passada nós vimos aí um dos princípios, que é conforme a verdade. Deus julgará conforme a verdade. Segundo princípio, Deus julgará conforme a acumulação da culpa, ok? Quer dizer, a pessoa que vem pecando e que Deus apresenta para ela misericórdia, Deus apresenta para ela, pegar aqui no versículo 5, versículo 4, na verdade. Deus diz assim: não percebe quanto, Paulo diz, né? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Então, ó, Deus é muito bondoso, tolerante e é paciente conosco. E apesar de tudo isso, a gente continua com o nosso coração rebelde. E com o coração rebelde, a gente começa a acumular culpa sobre nossas vidas. Mas hoje nós vamos ver aqui o terceiro princípio e o quarto princípio. E o terceiro é: ele julgará conforme as nossas obras, né? Conforme as nossas ações. Então, o versículo 6 e 7, nós já lemos, mas vamos ler de novo, diz o seguinte: ele julgará cada um de acordo com os seus atos.
dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então aqui não se trata de salvação pelas obras, né? Porque se assim fosse, esses versículos estariam contrariando toda a Bíblia. Porque desde o início da Bíblia até o fim, a Bíblia nos mostra que a salvação é totalmente pela graça, independente das nossas ações, independente das nossas obras, né? Como está em Efésios e Romanos. Vamos ler ali daqui a pouco. Mas trata-se de bênçãos e castigo para quem leva ou para quem não leva Deus e sua palavra a sério, né? Então, quando Paulo diz aqui no versículo 6 e 7 que Deus julgará cada um de acordo com os seus atos, né, de acordo com as suas obras, não quer dizer que a salvação, que eu vou ser salvo de acordo com aquilo que eu estou fazendo ou não, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que a nossa salvação é totalmente pela graça de Deus, ou seja, é um presente de Deus para nossas vidas, ok? Então nós já discutimos isso diversas vezes nessas aulas de Romanos, né? Já expliquei diversas vezes que se fosse para a gente conquistar a nossa salvação, merecer nossa salvação, nós jamais conseguiríamos conquistá-la. Nós jamais conseguiríamos merecê-la, a nossa salvação. Porque se hoje eu me faço como um justo, como um homem justo, sem pecados, à tarde eu já pequei, amanhã já pequei. Então jamais eu conseguiria a salvação pelas minhas obras, porque no momento eu posso fazer boas obras, sim, posso fazer algo de bom para o meu próximo, posso, mas daqui a pouco eu já estaria pecando contra Deus, então eu não estaria mais merecendo a salvação. Então isso eu chamo de gangorra espiritual, né? As pessoas que pensam que vão ser salvas de acordo com as obras que elas fazem, né, vivem nessa gangorra espiritual, porque quando elas estão fazendo coisas boas, elas têm certeza que estão salvas. Mas se no dia seguinte elas pecam, caem, fazem algo de errado, pronto, já não merecem mais a salvação e tem que buscar algum meio de repor esse pecado que eles cometeram, né? Fazer mais coisas boas ainda, mais penitências, né? Então, isso é uma gangorra espiritual que muitas pessoas são assim e nunca têm a certeza da salvação porque acham que elas têm que conquistar a salvação. Elas acham que têm que merecer, por merecimento, né, por mérito. E a salvação, a Bíblia deixa bem claro que não é por mérito, que não é por conquista, mas é pela fé, pela graça de Deus. A partir do momento que nós temos fé, que nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que acreditamos na palavra de Deus, então a partir da palavra que nós aprendemos, começamos a imputar isso em nossa vida, a viver isso no nosso dia a dia. Então, isso é a salvação completa, né? É você crer na palavra de Deus e você ir sendo transformado dia após dia, ir sendo moldado pela palavra de Deus dia após dia. Então, as boas obras, elas devem ser resultado da nossa fé, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que as bênçãos e castigos para quem leva ou não Deus a sério, né? Não quer dizer que isso seja para a salvação. Então, eu destaquei aqui esses versículos de Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 3, 20, para nós, mais uma vez, lermos e termos certeza que a nossa salvação não é por obras, e sim por fé. Então, Efésios diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É uma dádiva, ou seja, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ok?
Esse versículo acho que deixa muito claro, né, tudo isso que eu falei. E Romanos 3:20 diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores, ok? Então nós não seremos salvos por obedecer à lei de Deus, né? Porque a gente jamais, nós jamais iremos conseguir obedecer toda a lei de Deus, né? A gente, em um momento ou outro, vamos ir contra alguma dessas leis e iremos pecar contra Deus. Então a lei não serve para nos salvar. A lei serve simplesmente para mostrar o quanto nós somos pecadores e necessitamos do perdão e da graça de Deus, ok? Então, versículo 8 e 9, Paulo continua escrevendo o seguinte: mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e depois também para os gentios, né? Então, versículos 6 e 7, Paulo fala que Deus julgará cada um de acordo com seus atos, com seus afazeres, né? E fala no versículo 7 que ele vai dar vida eterna. Ele dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam honra, glória e imortalidade. Okay? Então, versículo 6, Paulo fala que Deus vai julgar de acordo com os atos de cada um. Versículo 7 diz que ele vai dar vida eterna para aquelas pessoas que persistem em fazer o bem. E versículos 8 e 9 diz que Deus derramará ira e indignação sobre aqueles que vivem não para Deus, mas que vivem para si mesmos, né? Aqueles que ouvem a verdade, que ouvem a palavra, mas se recusam a obedecer, se recusam a entregar o coração ao Senhor, permanecem com o coração endurecido, o coração rebelde. E aí eles preferem entregar-se a uma vida de perversidade para satisfazer os desejos da carne dele, ao invés de se entregar a uma vida para Deus, né? Então, todas essas pessoas que preferem praticar o mal, Deus trará para elas aflição e calamidade, né? Para todos, tanto para os judeus como para os gentios, para todos, né? Então, como eu venho falando desde a aula passada, o julgamento de Deus será para todos, né? Então, uma vez que nós sabemos a vontade escrita de Deus e nós não a obedecemos, né? Ou seja, uma vez que a gente aprende a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, e a gente não obedece, o que nós poderemos esperar dessa desobediência, né? Então, o versículo 10 diz o seguinte: você vê que Paulo vem num versículo, ele fala sobre o que Deus fará com aqueles que persistem em fazer o bem. Em outro versículo, ele fala o que Deus fará com aqueles que fazem o mal. Aí Paulo volta agora aqui no versículo 10 e fala, ó, mas, né? Deus vai derramar ira e indignação sobre os perversos? Vai. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Então, Paulo mais uma vez diz, olha, aqueles que fazem o bem vão ter a vida eterna e também vão ter glória, honra e paz. Aí, nossas vidas, a gente tem que analisar esses versículos, né? E ver como está nossas vidas. Nossas vidas estão mais pendendo para os versículos 8 e 9, né? Ou seja, quando nós estamos deixando Deus de lado, não queremos obedecer a palavra de Deus, não queremos conhecer melhor a Deus, enfim, continuamos sendo inimigos de Deus, ou está mais para o versículo 10, né? Quando a gente procura sempre fazer o bem, persiste em fazer o bem. Como é que está a nossa vida? Então, nós temos que a palavra ira, né? Como cristão, devemos estar
preocupados com nossos parentes, amigos e vizinhos, que ainda permanecem debaixo da ira de Deus. Ok? Então, Efésios 2:3 diz assim: todos nós vivíamos desse modo, debaixo da ira de Deus, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, do nosso coração, fazendo o que nós queríamos, sem nos preocuparmos se estava ou não de acordo com a vontade de Deus. Então, todos nós vivíamos dessa forma. Então, nós éramos, por natureza, merecedores da ira, como todas as demais pessoas que continuam praticando as maldades, as perversidades, são merecedores da ira de Deus. Então, às vezes você pode estar, né, aprendendo essa lição de Romanos e falando, não, mas eu não me encaixo, né, em nenhum desses pecados. Meu coração não está rebelde, eu venho sempre acompanhando a palavra de Deus, eu venho buscando aprender mais, eu venho buscando fazer as boas obras, procurando ajudar sempre as pessoas, me dedicando em oração, enfim, né? Estou vivendo uma vida buscando crescer espiritualmente, fazer o que Deus quer que eu faça. Mas aí que está, né? Nós temos que relembrar que existem outros ao nosso redor, principalmente nossos familiares, nossos parentes, né? Há muitos amigos e vizinhos que ainda não estão dentro do contexto da palavra de Deus, que não querem saber a palavra de Deus, né? E você, quando vai falar algo da boa notícia do evangelho, né, da palavra da salvação, as pessoas ou se recusam a ouvir, ou dão uma desculpa e não ouve, ou entra por um lado do ouvido, sai pelo outro, né? Então, essas pessoas nós devemos não desistir delas. Nós devemos continuar orando, né? Para que Deus possa intervir, para que Deus possa fazer algo e que nós, de acordo com a nossa persistência em levar a palavra de Deus para elas, essa palavra possa trazer resultados. Nós já aprendemos aqui e o Evangelho, que a boa notícia, né? A palavra de Deus tem poder. Não é que ela tem poder, ela é o poder, né? A palavra de Deus é o poder. E esse poder pode transformar qualquer vida, pode transformar qualquer pessoa. Por isso que jamais devemos desistir de evangelizar essas pessoas que estão ao nosso convívio. Nós devemos sempre lembrar que se elas permanecerem do jeito que estão, elas estarão debaixo da ira de Deus, ok? Bom, então nós temos sempre que lembrar que a nossa situação era essa: inimigos de Deus e debaixo da ira de Deus, né? Mas graças a Deus, aqueles que estão aqui e creem, nós somos alcançados, né? Alcançados por Deus. Enfim, hoje nós temos prazer em compartilhar, em aprender, em ensinar e viver o que Deus quer que a gente viva de acordo com a palavra dele. Então, nós devemos colocar, né, em nossas mentes, em nosso coração, que as pessoas que estão sem Cristo estão perdidas, né? Essa que é a grande verdade. E nós estamos vivendo numa época ah, que as coisas, a cada dia que passa, estão se revelando piores, né? Estão se revelando mais depravadas. Tudo aquilo que não é normal perante Deus, perante a vontade de Deus, as pessoas querem imputar em nossas mentes através da televisão, através das propagandas, através, né, da internet, e é algo normal, né? Elas querem que a gente deixe realmente de confiar e viver debaixo daquilo que Deus deixou para a gente viver, para poder dizer que tudo pode, que tudo é permitido, e no fim vai dar tudo certo, né? Não, no fim vai dar tudo certo. Grande engano. Nós estudamos isso a aula passada, né?
Não tem isso de jeitinho, não, brasileiro, que no final vai dar tudo certo. Não vai, queridos. Nós estamos vendo aí como que Deus vai julgar as pessoas. Quais são os princípios que Deus utilizará para julgar as pessoas. Então ele vai julgar de acordo com a verdade, né? De acordo com a acumulação de culpa, de acordo aqui que, como nós estamos vendo aqui, de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas obras. Vai ser um julgamento, onde eu já falei, tem um gravador aqui espiritual, né? Que fica pendurado no nosso pescoço, gravando cada palavra que a gente pronuncia. Naquele dia, no dia do grande julgamento, a gente vai ter que dar conta de todas essas palavras. Então é algo muito sério, né? O que nós estamos estudando aqui é algo muito sério, sobre o julgamento das nossas vidas. E a gente tem sim, se a gente já estiver diante do Senhor, nós temos que pensar naquelas pessoas que não estão e orar muito por elas, ok? Ah, então, as pessoas podem até, né, você conhecer uma pessoa que pode até ser boa, né? Pessoa bondosa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, mas se essa pessoa não estiver debaixo do evangelho, né? Não crer, não tiver fé em Cristo, não tiver fé na boa notícia que é o evangelho, na palavra de Deus, ela está perdida da mesma forma, né? Então não interessa se ela é uma boa pessoa ou não, ela precisa da transformação. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa da salvação de Cristo Jesus. Ok? Então nós temos que ter cuidado para não permitir que este estudo, né, que nós estamos aprendendo, se torne apenas um exercício intelectual. Ele tem que mexer com nossas emoções, né? Nós temos que olhar os homens e mulheres que estão ao nosso redor com muito amor, né? Um grande amor, e entender que eles estão debaixo da ira de Deus. Mas, graças a Ele, ao Senhor, há esperança e salvação desta ira. Aprenderemos sobre esta grande salvação a partir do versículo 21 do capítulo 3. Então, quando nós entrarmos no capítulo 3 de Romanos, no versículo 21, Paulo começa então a falar que apesar de nós sermos todos pecadores depravados, há sim uma solução para tudo isso. Ok? Bom, então, de acordo, né, com os versículos aí que nós lemos aí, do versículo 6 ao 10, tem dois exemplos onde a gente pode dar uma relacionada àqueles que fazem o bem e àqueles que estão praticando o mal, né? No versículo 7, quando ele fala que dará vida eterna àqueles que fazem o bem, nós podemos dar exemplos bíblicos, né? Como Abel, né? Que fez ali a oferta de acordo com a vontade do Senhor, e o Senhor aceitou a oferta de Abel. Noé, né? Que foi a única família que foi salva do dilúvio, porque era um homem segundo o coração de Deus. Abraão, né? Pai da fé, e que obedeceu a Deus, teve seus deslizes, teve, mas ele acreditava, ele tinha fé em Deus. E aí ele foi, pela fé dele, que foi amputada nele, Deus falou que ele seria o pai de muitas nações, né? Jó perdeu aí tudo que ele tinha, perdeu todos os filhos, todos os bens que tinha, e mesmo assim, Jó não rejeitou a Deus, né? Não foi contra Deus, não blasfemou contra Deus. Davi também, né? O grande rei Davi. Enfim, todos os homens aí que persistiam em fazer o bem, né? E que com certeza ganharam a vida eterna. Então, da mesma forma que sempre tiveram homens procurando fazer o bem, tem sempre homens que rejeitam a Deus, né? Seria o segundo exemplo aqui do versículo 8, quando Deus fala que derramará ira e indignação, né? A quem? Aos que são egoístas, aos que pensam em si mesmos, não pensam em Deus.
aos que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, exemplos, Caim, né? E ele ficou com raiva do irmão Abel, por Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a oferta dele, né? E ele se zangou com Deus por causa disso. Judas, né, que traiu Jesus Cristo. Esaú, irmão de Jacó, que desprezou o direito de primogenitura, né, por um prato de lentilhas, um prato de comida, certo? E, enfim, são todos. Sempre há, em cada época, sempre há nos nossos dias, sempre houve pessoas que procuram fazer o bem e pessoas que não fazem o bem, não querem saber de fazer o bem e que só querem praticar o mal, tá? Sempre há. O que é importante para nós sabermos então é que haverá julgamento sobre todos. E aqueles que praticam bem ganharão, persistem, né? Praticar o bem ganharão a vida eterna, honra, glória e paz. Mas aqueles que praticam mal serão condenados, estão acumulando ira sobre ira de Deus. Bom, pessoal, então Deus vai, um dos princípios, né, é sobre aquilo que a gente faz, né, sobre nossos atos. Deus vai nos julgar também sobre nossos atos. E aí, o quarto princípio é conforme Deus nos julgará, conforme a não acepção de pessoas, né? Então, Deus é imparcial no seu julgamento. Como assim? Os versículos, né? Nós temos a tendência de ver as pessoas conforme status, mas Deus não. Então, nós seres humanos, muitas vezes, né? Muitas vezes, julgamos uma pessoa ou outra conforme aquilo que ela apresenta ser, conforme o status dela, status. Mas Deus não julga e não vê dessa forma, né? Então, o versículo 11 diz assim: pois Deus não age com favoritismo. Então, o rico, né, o doutor, o intelectual, o conhecedor do mundo, a mulher sofisticada, o político, né, todas as pessoas, entre aspas, que são importantes para a sociedade, às vezes são sempre tratadas com diferença, né, aqui na Terra. E muitas vezes também na igreja, né, dentro das igrejas, essas pessoas que têm mais requinte, talvez tenham mais intelecto, têm mais poder financeiro, são tratadas com diferenças. Enquanto o pobre, o fraco, aquela pessoa que não é tão culta, não tem tanto estudo, tem tanta sabedoria, são desprezados, né? E até por vezes rejeitados pelas classes sociais onde vivem e também, né, muitas vezes na igreja essas pessoas são desprezadas. Mas não é assim com Deus. Deus vê além da riqueza ou da pobreza da pessoa. Deus vê além do terno ou do trapo que a pessoa veste, né? O seu julgamento é isento de qualquer parcialidade quanto à aparência, status econômico ou status intelectual, né? Então Deus, o que nós estamos vendo aqui, esse princípio, nesse quarto princípio de não acepção, é que Deus não vai julgar ninguém de acordo com o seu status. Vai julgar de acordo com os outros itens que nós estamos vendo, né? De acordo com a verdade, de acordo com a acumulação de culpa, de acordo com os atos que a gente comete, mas jamais por nós sermos às vezes mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, mais inteligente, menos inteligente. Por isso, não. Então, apesar de tudo isso que nós falamos aí, a gente não pode também confundir, né, isso com, às vezes, os focos de evangelização. Então, a gente não pode também condenar uma igreja, porque às vezes o foco principal dela é alcançar um povo da classe média ou da classe alta. E dependendo também, queridos, aonde essa igreja, esse prédio, está instalado, né? Dependendo do bairro, dependendo da cidade, não adianta, vai ter ali um alcance sobre aquele tipo de classe média ou alta, ou o que seja,
que vive ao redor daquela igreja, né? Então, a gente não pode também culpar as igrejas. Às vezes a gente vê uma igreja e fala, olha, aquela igreja só tem rico, né? Só busca pessoa que tem dinheiro. Não podemos culpar. É porque às vezes ela está localizada num local onde o poder aquisitivo das pessoas é maior. Agora, essas igrejas também não podem, né, ter uma atitude de soberba em relação ao pobre. Então, quer dizer, se chegarem naquela igreja onde só tem pessoas, né, de uma classe média alta, tal, chegar um pobre ali, essa igreja não pode rejeitar eh, essa pessoa, né? Os membros daquela igreja, eles precisam tratar as pessoas carentes com total dignidade, com ajuda, certo? E não desprezar a pessoa pobre, ok? Bom, o versículo 12, parte A, diz assim: Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Né? Então, todos que pecarem, todos que errarem, todos que não fazem a vontade de Deus, mesmo não tendo a lei escrita, ou seja, mesmo não aprendendo sobre aquilo que Deus deixou para nós fazermos, serão destruídos. Então, todas as pessoas estão diante de Deus condenadas com base naquilo que elas sabem e não no que não sabem, né? Porque às vezes a pessoa não tem o estudo da Bíblia, às vezes a pessoa nunca leu uma Bíblia, às vezes nunca chegou a palavra de Deus para aquela pessoa, mas ela será julgada de acordo com aquilo que ela sabe, ou seja, daquilo que ela vê ao seu redor, daquilo que ela sente, daquilo que ela tem consciência, né? Nós vamos ver mais para frente sobre, na próxima aula, na verdade, sobre esse tipo de julgamento, como vai ser, né? Então, pecar sem lei significa pecar sem ter o conhecimento da lei de Moisés, né, da lei mosaica, que é exposta nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, chamado também de Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros, né, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros, Pentateuco, é aquilo que passa toda a lei de Moisés, né, a lei mosaica. Então, a pessoa que peca sem essa lei, né, ela vai ser condenada também, vai ser julgada sem a lei, mas vai ser julgada por Deus de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua consciência. Então, muitas pessoas às vezes podem se perguntar, né? Sem a lei perecerá? Mas por que que o índio, por exemplo, né, vai perecer, vai ser julgado, se ele não teve a chance de aprender sobre a Bíblia? Ele não teve evangelização, e ele não teve a lei de Deus posta a ele. Ele não conhece a Bíblia. Será que isso não é injusto, né? Pessoa que não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus, ser julgada? Aí Paulo então vai acrescentar na última parte do versículo 12. Diz assim, ó: E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Ok? Então, primeira parte, versículo 12 diz assim: Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, serão condenados, ok? Mesmo não conhecendo. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, conhecendo a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados, né? Então, Paulo não diz aqui que vai ser salvo. Todos aqueles que estão debaixo da lei de Deus vão ser salvos. Ele diz que vai ser julgado. Porque não basta estarmos somente debaixo da lei. Não basta somente nós conhecermos a lei. Temos que praticar. Temos que praticar toda boa obra, ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver o que acontecerá. Aquelas pessoas, né? Por exemplo, o índio e as pessoas que nunca ouviram o evangelho, né?
de acordo com os versículos 13 a 16 de Romanos 2, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, os versículos vão nos dizer o seguinte: pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós veremos aí as características, né? Os princípios 5, princípio 6 e princípio 7, né? Do julgamento de Deus. E estaremos discutindo mais a fundo essa parte de como será o julgamento daquelas pessoas que nunca conheceram a palavra de Deus, né? Como serão julgadas. Mas nós já vimos aqui, serão julgadas pela sua própria consciência. Ok, pessoal? Então, a nossa lição finaliza aqui, a lição de hoje. Nós vimos aí, né, recapitulando só, mais 2 pontos, né, dos princípios do julgamento de Deus. Então, o primeiro princípio, que Deus julgará conforme a verdade. Segundo, conforme a acumulação da culpa. Terceiro, conforme as boas obras, né? E o quarto, que nós vimos aqui, que Deus não fará acepção de pessoas, né? Ou seja, aqueles que não ouviram a palavra de Deus e nunca foram evangelizados serão julgados da mesma maneira que aqueles que ouviram e estão debaixo da palavra de Deus, ok? Então Deus não vai fazer essa separação de pessoas. Sim, vai julgar de acordo com a consciência e o conhecimento de cada um, ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha me feito por entender, né? A palavra de Deus está aí, ela própria já se faz entender tudo aquilo. Mas, enfim, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, fazer as perguntas, né? Se você também gostou da aula, deixe seu like no vídeo e, principalmente, compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que a gente sabe que ainda são inimigas de Deus, né? Aquelas pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus. Aquelas pessoas que ainda não amoleceram o seu coração para aceitar o Senhor e a sua palavra, ok? Vamos estar orando para finalizar nossa aula? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por conhecermos um pouco mais dos seus princípios e como será o julgamento de todos nós, Senhor. Aqueles que estão debaixo da tua obra, debaixo da tua lei e aqueles que não conhecem a tua lei, Senhor. Seremos julgados de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com nossos atos, de acordo com as nossas obras, de acordo com aquelas palavras que saem da nossa boca. Enfim, Senhor, que o Senhor possa nos dar um coração e uma mente em que a gente possa a cada dia persistir em fazer o bem, porque nós queremos com toda certeza, Senhor, buscar de Ti uma vida eterna, buscar glória, honra e paz contigo, Senhor. O Senhor continue abençoando nossas vidas, ó Pai, durante esta semana. O Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. O Senhor continue nos dando saúde, a nós, a nossa casa, Pai, ao nosso próximo. E que o Senhor sempre, ó Pai amado, esteja realmente tocando em nossos corações, em nossa mente, com Teu Santo Espírito e nos direcionando naquilo que Tu queira para a nossa vida, Senhor. Nos dá uma semana de paz. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. É isso aí. Ficamos por aqui nessa aula e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.
Grande abraço e um grande beijo para todos.